empodera a pessoa. Né? Olha, você está aqui para que vocês possam se empoderar, que vocês possam decidir por vocês novamente. E esse é o propósito, acredito, ou parte do propósito do trabalho da Carol, né? De trazer as pessoas que passam pela terapia com ela, de se enxergar, de se empoderar, né? De perceber as suas emoções e, dessa forma, conseguir um nível de autoconhecimento, de autocontrole, de autopercepção e um navegar dentro do mundo de maneira menos oscilante, né? De maneira... oscilar sempre vai, né? A linha reta até no monitor indica o morto, né? Mas a ideia é que a oscilação seja pouca. E fazendo um parênteses aqui, para quem já leu, né, as leis herméticas, né, tem o princípio do ritmo, né, a ideia é que a oscilação não vá, né, de um lado para o outro, porque, né, se ela sobe muito, ela vai descer muito, se ela desce muito, ela vai subir muito. Então, quanto menos oscilar, mais tranquila é a sua vida. Enfim. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, dentro do processo, a gente pede para uma pessoa falar, né? E a gente avisa, né? A gente não fala assim, né? Quando um burro fala, o outro baixa a orelha, que a gente está num ambiente mais formal e as pessoas têm até medo, né, de ir para a justiça, né? Então, é um ambiente que a gente tenta fazer de forma informal, mas é um ambiente extremamente formal, né? E as pessoas têm até medo realmente, né, de estar lá. Tem gente que chega assustada ali na justiça, né? E, enfim, mas a ideia é tornar o ambiente informal, mas a gente não pode falar, achei onde eu estava, a gente não pode falar, né, um burro fala, o outro baixa a orelha, a gente fala, gente, cada um tem a sua vez de fala, né? Eu vou estar aqui mediando, então eu vou pedir para fulano falar primeiro, depois ciclano falar, e aí então eu faço um resumo para ver se eu entendi o que vocês falaram, mas a ideia nossa aqui é entrar num denominador comum, né, entre quem pede, né, possa receber o que está pedindo e achar menos ruim, e quem dá, né, poder oferecer algo que dê e que ache que o que está dando é o menos ruim. Porque, via de regra, quem está dando acha que vai estar dando muito e quem está recebendo acha que está recebendo pouco, né? Então, porque nunca é exatamente aquilo que você pediu, né? Botando em quantidade de números, né? A pessoa pede lá 100%, o outro, às vezes, não dá o 100%, né? Vai dar 80%, ou vai dar o 100% de uma outra forma. Então, a ideia é tentar conseguir, né, que as pessoas se componham. E trazendo isso para a nossa questão aqui da inteligência emocional e do caderninho da loucura, né, que a Carol falou, né, de você escrever ali as coisas. Quem chegou depois pode perguntar isso para ela depois no Zap, ou no final da reunião aqui. É que nós temos dentro da gente várias... vamos lá, várias pessoas falando, né? Em termos bíblicos, nós temos a corte de Herodes aqui, né? É um monte, né, de fariseus falando na nossa orelha aqui, né? Vários tipos de emoções diferentes falando, e algumas bem afloradas em determinados momentos. E às vezes a gente não dá conta de tudo isso falando e a gente dá uma surtada, que a gente não consegue colocar cada fala no seu lugar, né? E isso, as nossas falas internas, né? Tô trazendo a parte da conciliação, que é organizar a fala na mesa,
né, dos cônjuges, por exemplo, brigando ou por uma casa, ou pelo filho, ou pela pensão, né, ou as duas partes, que uma bateu no carro da outra tentando achar o culpado. Não é o momento ali de achar o culpado. Também porque, de uma certa forma, não tem um culpado, né? Voltando ali para a questão do casamento, por exemplo, né? Se o negócio deu água, é porque a expectativa de ambos deu ruim, né? Então, assim, qual é a parte que me cabe, né, para tentar resolver ali o negócio? Porque a parte do outro você não consegue mudar, né? Então, qual é a parte que me cabe, né? Sempre olhando para si, né, para tentar resolver. Então, trazendo essa questão da gestão da mesa, né, e as pessoas para a gestão das vozes nas nossas cabeças, né? Falando que a gente não consegue, falando que a gente é impotente, falando que a gente não presta, falando que o outro é melhor, falando que a esposa do outro é melhor, falando que o marido do outro é melhor, falando que o namorado da outra é melhor, ou falando que o emprego do outro é melhor, ou enfim. Eu vi o caso agora, lembrei que a bicicleta do outro é melhor, né? Enfim, a gente sempre olha e aquelas vozes negativas vêm na nossa cabeça. Raramente vem uma voz falando, nossa, a sua bicicleta né? Ou a sua esposa, ou o seu marido, o meu marido, ou a minha esposa, ou a minha casa, né? É melhor, né? Assim, mas não no sentido de inveja, né? No sentido de satisfação por ter aquilo, né? Enfim, porque também a inveja é uma voz ruim, né? Ou é uma voz que não proporciona coisas interessantes, né? Mas, enfim. Então, o trazer para a consciência essas vozes, às vezes a gente não consegue no momento da mesa, né? A gente está ali na mesa, a gente tem meia hora, 40 minutos para conversar ali com aquelas pessoas e fazer elas se comporem. E enquanto a gente está internamente, primeiro a gente não tem 40 minutos, as situações ocorrem e normalmente elas têm 5 minutos para você internamente resolver tudo aquilo. Na verdade, toda a situação ser resolvida em 5 minutos e dentro de você aquele negócio tem que ser em segundos. E a gente às vezes não consegue, né? Mas tem uma coisa que tem na mesa e que às vezes na gestão emocional nos falta, que é o quê? O conciliador. Então, assim, na mesa tem alguém que está desperto, tem alguém que está em vigia, né? Tem alguém que está atento. E de fora, né? E essa eu acho que é uma questão que é interessante, né? O ser humano, diferente do cachorro, né? Do gato, né? Do animal, nós temos a consciência que consegue se deslocar e enxergar a situação. Só que para que isso aconteça, a consciência precisa estar desperta, né? Ela precisa estar em vigia, né? De novo, né? Termos bíblicos, né? Orai e vigiai a todo instante, né? E a gente, assim, eu que me preocupo com isso, estudo isso, né? Estava conversando com o Cazu e Carol outro dia. São 24 horas no dia, né? Eu durmo de 6 a 8. Então, me sobram aí 18, 16, 15 horas acordado, né? Acordado assim, de olho aberto, andando para a vida, né? E dessas 15 horas, se eu passar 20 minutos ou 40 acordado realmente, em vigia sobre as minhas emoções, os meus pensamentos, é muito. Então, assim, nem sempre o conciliador está na mesa, né? Voltando aqui para a conciliação, né? Se você soltar a turma ali na mesa, dependendo como
as emoções estão ali, um vai passar por cima da mesa e acertar a cara do outro. Né? Vai dar ruim. Né? Se o conciliador não está na mesa para gerir aquelas emoções, para gerir aquela conversa, vai para o vinagre. E, internamente, isso é a nossa consciência. É aquela vozinha que fala para a gente, olha, isso pode estar certo, isso pode estar errado, né? Que consegue, de fora, analisar e falar, olha, você agiu e o outro reagiu dessa forma. Né? Com as informações que você tem hoje, como você poderia agir diferente? Se você agisse diferente, como ele iria reagir? Como você acha que ele iria reagir? Porque as informações que estão na cabeça do outro você não tem. Né? Você só acha que o outro acha. E por isso que deu vinagre. Né? Porque o outro achou outra coisa. Enfim. Então, até esse ponto, né, trazendo um pouquinho do que é a conciliação, um pouquinho do papel dela, né, dentro da justiça, que é fazer essa integração das conversas e fazer com que saia um acordo que seja menos ruim para todo mundo ou mais benéfico para todo mundo, e o paralelo dela com a nossa gestão emocional, né? O conciliador ali na mesa sendo a nossa consciência, que é capaz de analisar ambos os lados, né? De uma forma externa e tentar compor para que ambos os lados caminhem num sentido que seja benéfico para a mesa, né, ou para todos ali presentes, e lembrando que nós temos ambos os lados dentro da gente, né, e que a gente precisa se compor, né, com os nossos lados para que a gente consiga caminhar de forma menos oscilante na vida. Feita essa primeira parte aqui do nosso bate-papo, que foram já 40 minutos, alguém quer colocar alguma coisa, trazer alguma coisa? Aí, antes de eu passar aqui as ferramentas. Se for um de cada vez, fica mais fácil da gente falar, gente. Se for todo mundo ao mesmo tempo, complica. A Lu levantou a mão. Pode falar, Lu. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando eu faço aulas, eu acho muito difícil de ficar olhando para essas letrinhas e para nomes assim. Você prefere que deixe a câmera aberta? Não, Lu, o que eu ia... na verdade, eu comecei a falar, a hora que você começou a falar, se você não tivesse nua, você podia abrir a câmera só para fazer a pergunta para a gente te ver. Depois é legal fechar a câmera, por conta de que tem pessoas, quando a gente está em reunião online, tem pessoas que estão com uma conexão no telefone mais precária. E aí, se ficam vários vídeos, o volume de dados que passa é grande e, às vezes, para as outras pessoas, o áudio fica cortando. Mas, no momento da interação, aparecer o rostinho de quem está perguntando é super legal. Entendi. Ok, muito obrigada. Era só essa dúvida que eu tinha. Maravilha. Alguém mais? Pode ser dúvidas ali da conciliação, né? Fala, Sil. O processo aqui demora um pouquinho para abrir. Paciência, um pouquinho. Bom, enfim, não sei se vai abrir a câmera ou não, mas é só uma curiosidade. Já aconteceu de ter descontrole, né, entre as partes, e você ali ter que segurar, assim, agressividade, descontrole mesmo, entre as pessoas que estão ali, que você está mediando. Já aconteceu algumas vezes.
né? Algumas de forma mais violenta, né? E outras só verbais, assim, mas verbais de ser bem alto, assim, né? Da gente ter que, tipo, bater na mesa, né? Fazer barulho, né? E falar, gente, né? O que vocês estão fazendo, né? Coisa assim. E já teve de quase o casal se pegar, né? E as brigas não são só de casais, tá? É que as de casais é que não é divertido. Eu ia falar que era mais divertido, mas não é divertido, tá? Mas as de se pegar foi de casal, né? Teve uma de casal de se pegar assim, que quase que o oficial que fica lá na porta teve que entrar para ajudar a apartar. Mas o pessoal realmente tenta se ofender, porque cada um tenta puxar para o seu lado, né? E a gente ali na mesa, a gente está mais imparcial, né? Então, enquanto imparcial, a gente... e aí vem aquela fala minha, Sil, no comecinho daqui da apresentação, não estava gravando ainda, que era a questão a questão não é você tirar as feras de dentro de você. A questão é você saber que você tem ela. Então, assim, se você tem um pitbull que pode ser violento com um ladrão, se você ouve barulho na sua casa, solta o seu cachorro, né? Você não vai segurar ali o pitbull junto com você, fazer ele ali mansinho, porque você não está com o seu filho pequeno ali do seu lado, e ele não está brincando com o teu filho. É uma ameaça que está ali. Então, vamos usar aquela ferramenta daquele jeito, né? Então, naquele momento, você tem que ser firme com a turma, né? E falar mais alto, falar mais firme, colocar cada um no seu lugar, para que a consciência consiga mostrar o lado de cada um para que a coisa ande, né? Então, para que o conciliador consiga mostrar o lado de cada um e falar que se a gente não conseguir cada um do seu lado olhar prospectivamente, essa é uma das ferramentas, o olhar prospectivo, né? Não o olhar para o que aconteceu, porque o que aconteceu já foi. E essa é a ideia excelente do caderninho da loucura proposta pela Carol, né? É você ter o olhar prospectivo. Ok, ocorreu algo, o que a gente vai fazer daqui para frente? Então, assim, ocorre coisas desagradáveis? Ocorrem, né? O filho faz uma coisa que a gente não quer, ou os pais fazem uma coisa que a gente não quer. No meu caso, os alunos fazem coisas que eu não quero, ou o chefe, né? Ou o cônjuge, né? Ou o companheiro, ou a companheira, ou às vezes nós mesmos, né? E aí, conversando eu comigo e também com outro, né? Outra colega que a gente tem mais intimidade e tem um conhecimento também semelhante, a gente troca essas ideias da nossa própria procrastinação, né? Ou da nossa própria incapacidade de agir ao nosso próprio benefício, né? Então, assim, precisa ter o conciliador na mesa. No caso da gestão emocional, precisa ter a consciência desperta, né? Para conseguir escrever lá no caderninho, porque naquele momento a gente está percebendo só o descontrole, só a loucura, né? E depois, num outro momento, a gente conseguir olhar aquilo de uma forma mais consciente, mais fria, mais racional, e com o conhecimento que a gente tem naquele momento, conseguir analisar. E analisando, a gente adquire mais conhecimento, para numa próxima vez fazer diferente, ou errar de novo. E aí escrever de novo. E aí aumentando a nossa consciência sobre aquilo. Porque
Não é na primeira vez que a gente conserta, né? Internamente falando, né? Às vezes vai um tempo, errando algumas vezes sobre aquilo, mas tendo a consciência sobre aquilo, a gente consegue focar de uma forma diferente. Não sei se eu respondi, mas sim, o pessoal se manifesta, às vezes, de maneira violenta, e a gente precisa soltar, né, alguma fera ali, para colocar ordem na mesa, e depois trazer de volta, né? Botou ordem na mesa? Tranca a fera, solta, né? A consciência ali de novo, né? Na verdade, a consciência está manipulando, né, as cordinhas, né? Aí você guarda um fantochezinho, põe o outro fantochezinho ali, né? Para conversar com a turma na mesa, para ter esse olhar prospectivo, né? Então, você quer isso, como que a gente pode fazer para ir para lá? E aí, dentro desse como a gente pode fazer para ir para lá, né, nós temos ali 12 ferramentas que eu posso narrar elas para vocês aqui e também compartilhar ela daqui a pouquinho com vocês, para poder a gente ver. Inclusive, eu vou mandar ela, Carol, para você, e você pode colocar no grupo do Psintegra. Se alguém que está aqui hoje, agora na palestra, ainda não está no grupo do Psintegra da Carol, na postagem, né, tanto que a Carol fez quanto que eu fiz, tem o link do chat do WhatsApp lá, né? Clica, aí você vai entrar no grupo da Carol. E eu estou mandando já o material aqui para a Carol, e ela vai poder carregar lá no grupo. Então, se você não está, você tem esses segundos para entrar, para você poder pegar esse material, e aí você acompanha ali junto comigo, né? Ô, Léo, deixa eu perguntar uma coisa. Eu acabo colocando, né, aí o tema, né, a arte da conciliação, né? Eu percebo que ela tem muito a ver com a mediação de conflitos, né? Ela tem, acho que, tudo a ver com a mediação de conflitos. E aí, pensando aqui, né, em gestão emocional, muitas das vezes a mediação do conflito ela acaba não sendo externa, ela é interna, com os nossos próprios conflitos aqui, né? Eu digo que nós temos sempre um anjo e um demônio, somos anjos e demônios, né? Que tem às vezes uma militância espiritualista que não gosta muito desse termo, né? Então, às vezes trevas e luz, às vezes lado bom e lado ruim, ou seja, como diz aí a psicologia, nós somos potencial para o bem e para o mal. Isso existe dentro de nós os dois, né? Então, acho que a partir do momento que nós investimos em autoconhecimento, entramos em contato com esse lado que não é tão bom assim, né? Muitas das vezes que a gente fica aí tentando esconder e colocar máscaras, né? Vivemos a partir de máscaras sem nos colocar de fato quem realmente somos, os nossos defeitos, né? E por quê? Porque a gente está o tempo inteiro querendo agradar as pessoas, querendo que as pessoas nos queiram bem, que goste da gente, para que a gente se sinta, né, pertencente a um grupo, participante de uma comunidade, enfim. Mas, na verdade, o que nos une uns aos outros são justamente os lados negativos e não os positivos. Essa identificação desse lado ruim que muitas das vezes nós temos, né? E inconscientemente a gente acaba tendo os encontros intrapsíquicos, né? A gente acaba se identificando. Então, quando você fala sobre a conciliação, eu entendo essa mediação de conflito e eu queria entender de que forma que essa conciliação, essa mediação de conflito, ela pode ser interna, porque no teu caso você trabalha ali na justiça, intermediando, sei lá, o casal, enfim. E enquanto esses conflitos internos, né? Como que a gente pode utilizar? Por isso que eu falo, é uma arte, a gente precisa se ater de várias ferramentas. Como que
essa conciliação e essa mediação de conflito, ela pode ser favorável nesses nossos conflitos internos. Muito bem. E tinha mais algumas mãozinhas que tinham se levantado, Carol. Alguém mais tinha mais algum ponto? Foi o Cazu e a Silvana. Tá, a Silvana já falou. Cazu? Não, pode ficar tranquilo. Pode responder essa parte primeiro. Na verdade, eu só ia fazer um comentário, porque eu trabalhei durante 12 anos com administração de condomínio. E durante esses 12 anos eu participei de muitas conciliações também, não como conciliador, né, como uma das partes, mas assim, realmente são inúmeros tipos de situações em que esses conflitos acabam, muitas vezes as pessoas acabam levando as coisas para o lado pessoal, inclusive, né? Uhum. E eu tive uma única oportunidade de ver uma conciliação, né, que até foi da Carol mesmo, onde a pessoa que estava como conciliadora, eu, tendo participado de outras conciliações, em 12 anos foram inúmeras, né, como parte, mas vendo a condução do conciliador, eu pude perceber que existem algumas pessoas que fazem o trabalho que você faz, porém, tem uma certa, como que fala? Não vou saber usar a palavra, mas como se estivesse puxando a sardinha para o lado de um, né? Não consegue mediar de forma, como é que é a palavra? Imparcial, exatamente. E eu pude perceber, nesta ocasião, que a pessoa que estava conciliando, naquele dia, provavelmente ela não estava a fim de fazer o trabalho dela, né? E tanto que não havia um termo para se conciliar, era unilateral, era uma via de mão única. Então, assim, isso eu não considero conciliação. Eu acho que isso influencia muito no psicológico das pessoas. Porque o que acontece? Uma vez que você impõe uma única alternativa, então não se trata de uma conciliação. Ou você aceita ou você aceita. Então, eu acho que essa função do conciliador, como você mencionou aí algumas vezes, além de imparcial, né, você também tem que estar com a cabeça bem centrada para poder analisar a situação, propor alternativas e realmente, como você falou, empoderar as pessoas de que elas tenham consciência do que elas estão pedindo e que não leve isso somente para o lado pessoal, que entenda, né, as partes. Mas era mais esse comentário mesmo. Eu acho que eu senti vontade de falar isso, né? Acho que é uma coisa que a função tanto do conciliador, como né, da Carol, que é psicóloga, como de qualquer outro tipo de terapeuta, né? Tá aí o Gabriel e a Jenny que estão ouvindo aí também, que também são, né, terapeutas, corporais também, também são, terminando aí a faculdade de psicologia, não me lembro se já terminaram, mas também se formando psicólogos. Então, assim, toda essa estratégia, eu acho que não é só estudar também o externo, mas estudar o que a gente pode fazer também, né, com a nossa capacidade de estar digerindo as informações e realmente atribuindo às pessoas aí o empoderamento, a consciência, enfim, que as pessoas possam realmente aprender sobre elas mesmas e como lidar com o próximo, né? Muito bem, Cazu. Então, vou pegar o teu gancho, né? Vou trazer aqui para resolver, né? Para falar do que a Carol colocou. A Cristina também levantou a mão, Léo. Aí não sei se então, você já quer ouvir. Cris, põe seu rostinho na tela para a gente te ver, se quiser, né? Não é obrigado. E pode falar. Bom dia a todos.
Eu não consigo ligar a câmera, porque eu estou aqui me ajustando também nesse programa. Mas eu gostaria de falar algo, né? O meu nome é Cristina, eu já fui estagiária do Leopoldo na Justiça Federal, e depois eu já assumi também como conciliadora. Não concilio no Polo de Campinas, né? Estou em outra área e sou conciliadora da Justiça. E essa pergunta que o Cazu, né, fez, ela me fez lembrar algo em que está em um dos cronogramas de ensino do Leopoldo. Por quê? Existe na área da conciliação, né, o conciliador, um dos princípios que ele tem que estar centrado é o da imparcialidade, né? E essa pergunta, essa explanação que o Cazu fez sobre a pessoa, o conciliador, a pessoa pender mais para um lado, tá? Ela já está fora, né? Porque se é que eu aprendi bem, né, Leopoldo? Mas dentro desse princípio, nós temos a imparcialidade, a confidencialidade. Então, nós temos lá o SIVA, né? Que a gente sempre olha, né? E vai seguindo para que a gente consiga um controle na mesa, na conciliação, né? Porque realmente nós não podemos pender nem para um lado e nem para o outro. O papel do conciliador ali é ser imparcial, tá? E não se deixar levar. Porque às vezes você olha para a pessoa, vê ela numa situação assim mais hipossuficiente, o que você faz? O seu coração fica lá, né, consternado, você tenta se voltar, mas você não pode fazer isso, né? Por quê? Porque você é imparcial, você tem que, como ele falou, você tem que guardar lá o pitbull, né? Se colocar na mesa, ouvindo os dois lados e mediando no que é melhor para cada um, né? Vamos supor, 50%. Um exemplo só. Cada um tem um pouco de 50%, né? Mas dentro de uma perspectiva onde vai, como fala, onde a gente possa fazer o gosto, né? Que as duas partes saiam bem, sabe? Que eles possam se entender e não conflitar mais a situação. É que nem o Leopoldo falou, o que já passou, já passou. Agora nós estamos trazendo para a mesa e a gente vai tentar se entender. Então, era isso que eu queria colocar, e ele está colocando o SIVA aí, que é uma ferramenta realmente muito importante para o conciliador. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, viu, Leopoldo? Uma honra estar contigo aqui. Obrigado, querida. E aí, né, então vamos fazer, né, pegando o gancho do Cazu e trazendo para a questão da Carol, né, e puxando, né, essa fala da Cristininha. Um dos princípios, né, tanto que eu fiz esse papelzinho, né, para ajudar as minhas mesas, primeiro o meu estudo, né, e depois, enquanto conciliador, né, quem faz o curso tem que estagiar, né, embora a Cristininha tenha ali muitos anos de advocacia, né, fazendo o curso, ela também passou pelo ponto de estágio, também passou, né, ali assistindo as minhas mesas, né, e fazendo ali os relatórios da mesa, e a gente sempre se encontra nos eventos, e enfim. E é um grupo bem legal, viu? É um ambiente gostoso, né?
E um dos princípios que a gente aprende é esse SIVA, né? Que é a questão de confidencialidade, imparcialidade, né? Voluntariedade e a autonomia da vontade da parte, né? Então, vamos trazer isso entrando dentro da parte emocional interna nossa, né? Dentro do que o Kazu falou e do que a Carol pediu e da proposta nossa daqui, que é trazer a conciliação para dentro da gente, né? Então, assim, falando um pouquinho da imparcialidade, cada um tem dentro de si, tanto na mesa quanto internamente, eu vou tentar fazendo sempre esse paralelo, tá? Né? Igual estou tentando trazer aqui desde o começo. As partes, elas têm vontade própria, né? Falando da autonomia das partes. Então, cada parte, ela tem a sua vontade própria. Então, assim, a parte de fazer internamente, ela tem a vontade própria dela de fazer. Então, você quer tomar ação para fazer alguma coisa que lhe é benéfica. Então, por exemplo, você quer tomar uma ação de fazer uma atividade física. Ou você quer tomar uma ação de ser mais amoroso ou mais carinhoso com o seu parceiro. Ou você quer tomar uma ação de compreender melhor o teu parceiro, né? Ou parceira, ou alguma situação. Então, você tem essa vontade. E a outra parte também tem a vontade dela. Qual seria a outra parte? O que ele fez me machucou, ou o que ela fez me machucou, né? Eu quero torcer o pescoço da pessoa igual torce pano para secar, né? Ou eu quero xingar, ou eu quero, sei lá, jogar a panela, né? Ou qualquer coisa do tipo, né? Quero gritar, né? Enfim. A outra parte também tem a vontade dela. Então, assim, as duas partes de dentro da gente, né? E às vezes a consciência ela não está acesa, né? Às vezes o conciliador na mesa não está tão desperto e aí tão imparcial quanto deveria, né? No caso da mesa, o conciliador ele pode ter passado por situações semelhantes àquela e aquilo ele não consegue ainda internamente se dissociar daquilo e acaba puxando sardinha para um lado ou para o outro. Assim como internamente, o nosso corpo emocional ele é muito mais velho do que a nossa percepção de consciência, por exemplo. Então, a chance do nosso corpo emocional querer dominar a situação e a gente agir pela emoção é muito mais velho do que a gente ter a percepção da nossa consciência para dominar a emoção. E para colocar a emoção do jeito que a gente quer para nos facilitar o caminhar pela vida. Tipo, essa emoção não é legal aqui. Vamos agir com a outra emoção? Então, a amorosidade, pegando as duas emoções que eu falei, né? A amorosidade e a compreensão seria mais ideal neste momento, e não a raiva, né? Então, às vezes, a conciliação internamente, ela não está tão atenta ou tão forte a ponto de fazer e acaba sendo imparcial. Não deveria? Não deveria. Deveria ter a imparcialidade. Mas, às vezes não acontece. E internamente também não, né? Então, tendo a consciência das ferramentas que eu vou passar agora, por exemplo, a ideia é que aumente, né, o nível de atenção do conciliador na mesa, né? E utilizando, de repente, alguma dessas ferramentas internamente, aumente a sua consciência sobre você, os seus pensamentos e as suas emoções, né? E daí, neste momento,
a gente consiga agir de uma forma melhor. Olha, agora não é hora de sentar e assistir seriado. Agora é hora de pegar a bicicleta e pedalar. Ou é hora de ir para a academia. Ou é a hora de sentar no computador e estudar. Né? Ou é a hora de sair, sentar e fazer uma meditação. Ou escrever o caderninho da loucura. Né? Ou escrever aquilo que está se passando ali naquele momento. Então, assim, esse domínio sobre si, dominar o outro é fácil. Quem tem equipe de trabalho aí sabe. Né? Você mandar o outro fazer alguma coisa, né? É fácil, embora o outro também tenha a vontade dele. Mas se for no ambiente de trabalho ainda, é mais fácil ainda, porque você é o chefe, o outro precisa do salário, ele vai fazer. Às vezes é o filho, ou a esposa, ou o marido, né? Ou os pais. A gente não consegue gerir ali, mandar fazer, e o outro ir lá e fazer. Ele pode te contestar, né? E aí você tem que gerir. Mas gerir o outro é mais fácil do que gerir a si próprio. E aí você ter ferramentas, e o caderninho e a percepção de ler o caderninho e de se perceber ali, é uma ferramenta que vai te dar um domínio maior sobre si. Né? E falando da confidencialidade, no caso da mesa, é não expor, né, para fora daquela sala as pessoas que ali estão envolvidas e o que elas se passaram, e o que se passou ali de cada uma, para proteger cada uma, além da confidencialidade daquilo dentro do processo. Que às vezes a pessoa fala alguma coisa que pode lá na frente no processo dar ruim, tipo, faz uma proposta de pagamento que é só ali para aquela mesa. Então o juiz, se for ver o processo lá na frente, não pode ver aquela proposta, né? Então, tem essa questão da confidencialidade lá também. E trazendo para dentro de si, é a questão de que você pode externar isso para alguém? Pode, mas é um trabalho interno, é seu. Você pode compartilhar ele com o seu terapeuta, né? Porque vai lhe ajudar a entender aquelas coisas. Mas é um trabalho interno, né, esotérico, né? Esotérico significa interno e não, né, incenso e etc, né? Não é coisa, né, de hippie a questão do esotérico, né? Deixa eu só puxar um gancho. É a mesma coisa com holístico, né? Muitas das vezes, quando a gente aborda o tema holístico, as pessoas já entendem muito para o lado da espiritualidade. Eu tenho enfrentado também uma limitação, porque, por exemplo, eu estou nessa abordagem nova que é a psicologia integrada. E aí eu acabo me limitando a falar integrada para não trazer o integrativa, porque senão todo mundo deixa de associar a psicologia como algo da área da ciência para a área espiritualista, né, da espiritualidade. Então, é importante a gente saber também a raiz das palavras e o significado delas, porque elas fazem toda a diferença no nosso contexto, inclusive nessa arte da conciliação, né, Léo? Perfeito. E não só a raiz, Carol, mas a questão da percepção daquela palavra dentro daquele contexto. Porque, às vezes, dentro daquele contexto, a palavra significa outra coisa. Ou aquela palavra significa outra coisa. Na administração, a gente tem também a questão de sistêmica, né? E a palavra sistêmica dentro da administração significa perceber como o sistema todo funciona, né? E aí, então, você conseguir ver as inter-relações entre um departamento e outro e ver como que aquilo se dá, né? E a palavra sistêmica também é bem complicadinha no caso da administração. Mas, enfim, vamos trazer aqui para a gente ver a questão do... Como é que chama? De trazer para dentro, ou trazer a conciliação para dentro de si, né? Então, vamos pegar aqui das 12 ferramentas, né?
Então, ó, a primeira é recontextualizar, né? Parafrasear positivamente, né? O mediador repete o que a parte disse a fim de confirmar o que entendeu, o que o mediando disse, né? Bem como dar uma ampliada no contexto, né? Da maneira que entendi, parece que, ou você me disse que. Então, assim, dentro das relações interpessoais, isso é extremamente importante. Aqui todos já passaram, né, dos 15 anos de idade, então já teve um namorado ou uma namorada, né? E aí você sabe que você fala abacaxi e a outra pessoa entende alguma coisa que nem ácido é, né? Como o abacaxi, né? A pessoa entende, sei lá, abacate. Abacate também é ácido, mas enfim. Entende outra coisa. Não é o que você está falando. Né? Então, dentro de uma conversa com o outro, é interessante você ter essa recontextualização, né? Você parafrasear aquilo e parafrasear de uma forma positiva, porque às vezes o outro também fala de forma negativa. E trazendo internamente, por exemplo, quando você faz a anotação no seu caderninho da loucura, que aconteceu uma situação que você percebeu que não lhe foi agradável e você anotou ali o sentimento que você estava naquele momento, o pensamento que você estava naquele momento, a ação que você teve naquele momento, a reação que o outro teve à sua ação naquele momento, e você vai ler novamente, a ideia é você recontextualizar aquilo de uma forma positiva. E não falar, puxa vida, olha como agi mal, ou olha como o outro agiu mal. O outro agiu do jeito que ele podia agir, a gente não vai interferir no outro. Mas como eu poderia ter feito melhor aquilo? Né? Ou como aquele sentimento me afetou? Qual foi o gatilho que aquele sentimento me trouxe, que me fez agir daquela forma? Então, a recontextualização é uma ferramenta que pode ser usada ali também internamente, né? A questão aqui da audição de propostas implícitas, né? Traz à sua fala a questão e possíveis soluções que ela, às vezes, não percebe, né? O outro, quando está muito exaltado, né? Ele não consegue perceber algumas coisas, né? Então, por exemplo, da mesa de conciliação em audição de propostas implícitas, né? Eu quero 10 mil reais. Né? Ok, você quer 10 mil reais. O que esses 10 mil reais vai pagar? Esses 10 mil reais vai pagar um pedido de desculpa? Né? Então, qual é a proposta implícita? A pessoa não quer 10 mil reais, ela quer esfolar o outro porque ela se sentiu esfolada. Né? Então, implicitamente, o que ela quer é que o outro se desculpe dessa forma. Ou ela quer o carro dela arrumado, ou um carro novo. Né? Então, assim, aquela sua exaltação interna, ou aquele seu sentar para assistir o seriado, ao invés de ir fazer o seu caderninho da loucura, ou ir fazer a sua atividade de trabalho, né, que você está procrastinando e usando o seriado para isso, né? Eu dou exemplo do seriado que é o meu, né? O meu mote de fuga é o seriado, né? Ficar 3, 4, 5 horas assistindo um seriado, ao invés de passar pelo menos meia hora fazendo algo que eu sei que eu precisava fazer, né? Então, cada um tem a sua fuga, né? A sua fuga pode ser ir para academia e passar 3, 4 horas malhando em vez de fazer aquilo que você precisaria fazer, né? Você poderia malhar, em vez de malhar 1h30, malhar 40 minutos e passar a outra meia hora fazendo o que você precisava realmente fazer para te proporcionar uma vida melhor, ou no trabalho, ou com a pessoa que você vive, ou enfim. Né? Então, o que está me fazendo ir para a fuga ou usar um sentimento desadequado naquele momento, né? Qual que é a proposta implícita ali? Eu estou querendo me ferrar por quê? Né? Se eu sei que eu tenho que fazer e eu não estou fazendo, estou indo para o seriado,
né? Ou estou indo para balada, né? Ou estou indo para beber, ou para usar algum tipo de entorpecente, seja o álcool, ou seja outra coisa, o que eu não estou querendo pensar? Né? O que eu não estou querendo olhar para dentro de mim? O que vai me machucar? Que eu não estou querendo lidar com esse machucado e estou indo para a balada tomar 3, 4, 5, 6, ou ficar com um monte de gente, ou ficar dançando, ou ficar fugindo. Então, a audição de propostas implícitas internamente pode ser usado dessa forma, né? Outra ferramenta é o silêncio, né? E o silêncio é uma questão bem interessante, porque o silêncio ele fala alto às vezes, né? O silêncio ele grita, dependendo como que você usa ele grita. Então, tem um filme que é bem legal, e eu não lembro o filósofo que fala isso, mas o professor do cara nesse filme usou a frase desse filósofo, né? E João o Maestro. É um filme contando a história. Eu pensei que fosse do João Bosco, mas não é o João Bosco, é outro João, que é um maestro que toca piano, né? E o professor dele, a hora que ele olha, né, mostra para o aluno e fala: o que você vê aqui, né? E aí ele fala das notas e etc e tal, né? Só que as notas produzem som, né? E aí o professor conduz ao aluno para olhar nas pausas. E conduz o aluno dele a ver o que essas pausas falam com quem está ouvindo. Então, eu achei isso de uma beleza extraordinária no filme. Eu pausei o filme, voltei, gravei, pus lá no meu YouTube, e foi um dos vídeos, certamente, que o YouTube usou para tirar a minha monetização do YouTube, né? Porque era um vídeo de um filme, né? Um pedaço de um filme, de uma palestra, de outra coisa. Mas Léo, de uma beleza extraordinária. Deixa eu te fazer também uma colocação, né? Porque, assim, tudo na vida da gente é uma questão de equilíbrio, né? E lógico, de novo, quando a gente fala de gestão emocional, a gente está falando de equilíbrio, né? Mas o silêncio, eu acho ele muito curioso, porque ao mesmo tempo que ele pode ser a dádiva divina, ele pode ser extremamente agressivo, né? Então, a depender do contexto, é importante a gente também ter esse equilíbrio em saber qual é o momento de colocar esse silêncio, né? Como que esse silêncio é visto na conciliação? Dentro da conciliação, a gente usa o silêncio para tentar trazer o outro para um refletir, né? Então, por exemplo, no meu caso, é gerar através de uma fala algum ponto, né? Pegando outra, por exemplo, pegando outra ferramenta, a 10ª aqui, ó, que todas elas são integradas, na verdade, né? Que seria o teste de realidade. Tem uma outra ali que também funciona igual, né? Mas a pessoa fala: tá bom, vou pagar, né? Quanto você vai pagar? Vou pagar R$500 por mês. Legal. Aí você vira para a pessoa e fala: ok, você tinha um pagamento que era de R$300 por mês, não conseguiu pagar, a outra parte está aqui vindo cobrar de você que você está com 6 parcelas atrasadas ou 10 parcelas atrasadas desses R$300 que você não conseguiu pagar, e você está propondo, para fechar esse acordo, pagar R$500 por mês.
ok, dentro do teu orçamento, você tem a continuação das parcelas de 300, que você já não estava conseguindo pagar, e está querendo colocar mais 500 por 5 meses ou 6 meses. Você olhou para o seu orçamento, porque não adianta fazer uma proposta que depois você não vai cumprir. Quando você olhou para isso? E aí você faz a pausa, você faz o silêncio, para ver se a ficha cai. Né? Então, dentro da conciliação, a gente usa o silêncio, a gente coloca alguma coisa e dentro de palestras, por exemplo, ou de uma sala de aula, né, eu que sou professor, dependendo do tema, a gente gera uma emoção dentro da sala, né, e traz um ponto, né, joga o elefante no meio da sala, né, e pausa. Para ver se aquela ficha cai. Então, o silêncio, ele é usado nessas situações, né? Você coloca ali. E, internamente, a ideia de usar o silêncio é você procurar calar as vozes, né, que ficam ali, você não consegue, ou você deveria ter xingado a pessoa, ou você deveria ter saído correndo, ou você deveria ter reagido, é tudo, nesse caso, o passado e várias vozes. E aí, trazendo um pouquinho, por isso que a meditação, ela é importante, mas aí trazendo um olhar meu, não a meditação oriental, né? Porque a meditação oriental, a pessoa vai lá e fala, senta e cala os seus pensamentos. Gente, o ocidental é difícil dele calar os pensamentos. E quem tem hiperatividade igual eu tenho, é hércules, assim, é violento o não conseguir, né? E então, assim, tem 3 passos que são interessantes para a meditação dentro do contexto ocidental, né, do nosso contexto, e do contexto meu, por exemplo, de hiperatividade. Vamos primeiro para o mais grosso. O que é o menos sutil? O corpo. Então, vamos tentar manter o corpo sem se mover por 10 minutos, ou por 3 músicas. Né? Aí, ok. Conseguiu o corpo. Né? Então, vamos dar atenção primeiro a isso. Ok, conseguiu o corpo. Agora, vamos tentar os pensamentos. Então, os pensamentos, eles vão vir. Aí, deixa eles passarem. Né? Não se agarra a eles. E aí vai chegar um momento em que os pensamentos também vão estar ali sob controle, ou as emoções. Né? Na verdade, os pensamentos vêm depois das emoções. Né? Ou vêm antes, né? Assim, olhando de trás para frente. Então, é o corpo... Depois das emoções, né? Aquilo está doendo, está incomodando, está isso, está aquilo. Ah, eu deveria estar lavando a louça, estou aqui sentado igual um pateta, né? E depois desse perceber as emoções, ir, né, para os pensamentos, né? Então, assim, o silêncio, ele ajuda também nisso. Né? Além de que o silêncio, ele gera espaço. Vai chegar um momento em que, dentro do silêncio, você vai adquirir um estado de passividade interna. E nesse estado de passividade, o tempo se amplia. E dentro dessa ampliação do tempo, a tua consciência pode fazer o trabalho, pode analisar as coisas e pode escolher agir de uma forma mais adequada. Então, quando alguém vem e te traz alguma coisa, te grita, te xinga, se você bateu logo de volta, você acendeu a faísca. Se você entra no silêncio, tipo, não responde, respira, é o tal do contar até 10, né?
Então, nesse estado de silêncio, que é contar até 10, são 10 segundos, dentro de uma situação de pânico, dentro de uma situação violenta, dentro de uma situação de conflito externo, né, com outras pessoas, você, nesse silêncio, você traz para dentro. Se você alcançar o estado de passividade com isso, e treinamento, né, isso é treinamento, o tempo se dilata, e esses 10 segundos que você ficou respirando, contando até 10 e em silêncio, internamente ele pode ser horas. E você fazer várias análises e poder escolher qual é a melhor ação, independente da emoção que você está sentindo, para uma melhor condução daquela situação, né? Então, o silêncio, eu acho que cabe bem nesse sentido, Carol. Respondeu, assim, um tanto? Respondeu sim, Léo. Obrigada, viu? Legal. Só para dizer que a gente tá já 10h30, aqui 10h33, mais uns 10, 15 minutinhos para a gente poder encerrar, tá bom? Encerrar, maravilha. É por isso que eu estava olhando aqui, né, os outros, porque não vai dar tempo de ver, né, as 12 ferramentas para tentar trazer alguma, né? E um ponto importante é essa questão aqui do enfoque prospectivo, né? Quando a gente está na mesa da conciliação, as pessoas normalmente estão olhando o passado. A pessoa bateu o meu carro, né? A pessoa estava errada, né? A pessoa me traiu, então eu quero o divórcio, né? A pessoa, enfim, seja lá o que aconteceu. E a ideia do conciliador na mesa é trazer um enfoque prospectivo. Ok, então, isso aconteceu, não temos como alterar. Como podemos fazer para melhorar? Né? Ou como podemos fazer para minimizar isso? E internamente a mesma coisa. Daí a importância do caderninho, né? Deu ruim já, né? Já foi pro vinagre o negócio. Eu já agi, a palavra já saiu da minha boca, né? Então, assim, ou de uma forma física ou de uma forma verbal, aquilo já aconteceu. Eu já passei 3 horas sentado assistindo seriado em vez de fazer o que eu precisava fazer, né? Eu já fui lá e já passei a noite na balada em vez de restaurar o meu sono, porque no outro dia eu tenho uma reunião que é difícil para mim, né? Em vez de me preparar para a reunião. Sim, já foi, né? Eu já fui lá, fiquei com 1, 2 ou 3 pessoas, ou já fui lá e bebi ou usei algum outro tipo de entorpecente que me tirou a consciência porque eu não queria pensar naquela dor da minha perda, ou da minha dor. A perda pode ser qualquer coisa, pode ser um relacionamento, um trabalho, um filho, um cachorrinho, qualquer perda, que eu não estou querendo olhar para aquela dor e passar pelo Dábida, né? Passar pelas fases do luto, sentir aquela dor, acolher aquela dor, e depois para ficar. Daí qual que seria o enfoque prospectivo do Dábida, né? Você chegar a quais foram os momentos gostosos? E por que aquela dor está tão grande? Porque houve muitos momentos bons, né? Então, vamos guardar os momentos bons, né? Vamos aprender com aquela dor. Foi uma dor de perda, de morte? Um filho, um cachorrinho, o término de um relacionamento, o término de um emprego. Foi uma dor de morte? Ok. Então, vamos acolher aquela dor, né? Vamos passar por ela. Quanto mais fugir, mais tempo demora para ela se resolver. Um outro filme que é muito legal, que é Um Lindo Dia na Vizinhança, com Tom Hanks, né?
ele é uma pessoa irritada, ele é uma pessoa... O bonito do filme é ver que ele aprendeu a se controlar, né? E esse é o ponto lindo do filme, né? Assim, para quem tem esse olhar igual a gente que está aqui nessa sala querendo aprender isso, né? É um filme que vale super a pena assistir 3, 4, 5 vezes, né? Em um momento do filme ele fala: se é possível ser falado, é possível ser gerenciado, né? E se é possível ser gerenciado, é possível você resolver, né? Trazer para um momento de tranquilidade perene sobre aquilo. Então, é lindo o filme, né? Então, a partir do momento que você reconhece, que você põe no caderninho, que você traz, você consegue, né? Aí, aqui, né? No caso, reformular, ressignificar. Você consegue trazer aquilo para dentro e consegue tocar aquilo de uma forma mais tranquila. Então, assim, né, para ir para o encerramento, né? Numa mesa de conciliação, a gente pode colocar o conciliador como a consciência da mesa, né? E as outras partes que estão envolvidas, que às vezes são 2, 3, 4, né? No mínimo 2, né? Mas às vezes tem mais, cada uma tem a sua vontade própria, cada uma tem que agir, e cada uma tem um poder maior do que o outro, né? E internamente a gente também tem isso, né? Então, assim, a nossa consciência é a mais novinha ali na mesa, né? A relação das outras partes estão ocorrendo há muito mais tempo do que a consciência aparecer ali naquela mesa. A consciência apareceu agora, a relação está lá já faz um tempo borbulhando. E assim, o nosso corpo emocional, né, as situações que ocorrem dentro da gente já estão ali dentro da gente há muito mais tempo do que a gente ter essa percepção de que a minha consciência ela pode estar em vigia. Ela pode estar atenta àquilo. Então, reconhecer aquilo e com as ferramentas que a gente vai adquirindo, agir, e aí uma coisa que eu ia começar, que eu ia falar lá no começo de uma das falas da Carol, né? Por exemplo, eu de adquirir, que ela falou, né, que gosto de adquirir conhecimento. Eu gosto de adquirir conhecimento, mas chega um momento em que esse conhecimento ele precisa ser posto em prática, né? Não adianta só ter e ter. Chega um momento que, ok, então vamos colocar em prática isso que eu já tenho. Vamos agir, né? Se não houver, né, essa ação de reconhecimento, de vigia, de anotar as coisas, às vezes são pequenas ações. Não adianta também a gente querer fazer, eu vou para a academia e vou puxar 3 de 10 daquilo lá com 50 quilos. Não dá, né? Eu vou lá para a academia, vou puxar 3 de 10 com 500 gramas, ou com 1,5 kg, e talvez aquilo me faça ficar doendo a semana toda. Tem que ser gradual, senão a passada fica grande e você cai no buraco de novo, você não dá a passada. O reconhecimento das suas emoções, né, a partir, às vezes, da reação do outro quando você age, né, e você perceber a reação do outro, perceber qual foi a sua emoção, qual foi a sua ação, começar a ter essa percepção, começa a lhe trazer pequenos passos. O anotar e olhar isso alguns dias depois, e reler e reolhar, começa a te trazer pequenos passos, que vai permitir que você corra depois. Então, para correr uma maratona, você precisa começar caminhando uma volta no quarteirão, até você conseguir ir correndo uma volta no quarteirão, para depois aumentar a quantidade de quarteirões que você vai correr, né, caso você queira correr uma maratona. Então,
Carol, eu acho que ficou legalzinho, né? Assim, o nosso bate-papo. Não sei se você gostou, não sei se a turma gostou. Pode soltar coraçãozinho aí quem gostou. Pode colocar alguma pergunta aí no chat também. Acho que tem um tempinho ainda de responder. Eu vou tentar responder de maneira mais breve. E também pode ficar a questão de você soltar essa pergunta, né? Para a Carol, né? Se ela quiser, ela me manda, ou ela mesmo já ajuda a solucionar ali, e depois ela põe, né? Se a pessoa não quiser se manifestar, falar que foi ela pode até pôr lá no grupo, né? Olha, da nossa última reunião, houve essa pergunta de uma mulher ou de um homem, né? E a resposta foi essa, e coloca lá no grupo para todo mundo, né, caso haja. Mas aí eu fico aqui, então, à disposição de vocês. E esse material aqui eu mandei para a Carol, né? É um PDF que eu fiz para ficar fácil para passar quem estava estagiando comigo, né? Para a pessoa relembrar, né, as 12 ferramentas. E aí pode passar isso também para quem quiser, Carol, pôr lá no grupo, quem quiser faz o download. Tá bom, Léo, quero agradecer muito, agregou demais, né? Eu gosto muito de pegar temas aleatórios e acabar, né, linkando com o nosso dia a dia, com o tema da gestão emocional. Eu costumo dizer que gestão emocional, ela está presente em todos os momentos da vida da gente, né? Ou aquela funcional ou a disfuncional, né? Porque é a arte de gerir. Como eu vou gerir é uma questão, né, de autoconhecimento, de aprendizado, de nível de consciência. Eu gostei muito de entender que a conciliação, ela prioriza muito o nível de consciência da pessoa, né? E às vezes o que eu percebo na atuação é que a consciência das pessoas estão adormecidas. Então, isso é algo que é importantíssimo a gente falar. Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa inadequada, né? Não gosto de trabalhar com certo e errado, mas inadequada para a sociedade, inadequada para a família, né? Inadequada para as pessoas que a gente assume compromisso. E nesse sentido, ela acha que está fazendo certo, né? Então, assim, por quê? Porque a consciência está adormecida. Então, por exemplo, já houve situações de, durante um processo terapêutico, alguém virar e falar: ah, mas eu não acho que eu ter uma relação com uma profissional do sexo seja uma traição. E aí eu vou entender, tem todo um histórico ali por trás da coisa, mas o ponto principal é que assim, não, mas é porque eu não gosto dessa pessoa, eu não tenho compromisso, é só uma coisa de corpo. Então, para essa pessoa específico, a questão da traição, ela está ligada a sentimento e não a ato. Mas para o companheiro, para a companheira, não. Então, veja, a arte da conciliação nisso é algo extremamente importante, porque eu preciso primeiro saber, né, o meu nível de consciência, o que eu acho sobre isso, e preciso entender o que o outro acha também sobre isso, levando em consideração que nós estamos o tempo todo lidando em sociedade, né? Somos seres sociais, então temos que o tempo todo está ali gerindo esses conflitos internos. Então, é muito bacana, viu, Léo? Gostei bastante. Tá mudo. Disso que você falou, a gente tem aqui a inversão de papéis. Olha, né, que dentro legal. Que legal. Né? E às vezes a parte, vou pegar esse exemplo seu, né? A parte põe alguma coisa, né? E daí a gente coloca, né? Ah, eu não quero que ele pegue, questão de família, né? A minha filha e saia com aquelazinha. Né? E isso na mesa, né? Aí a gente pega e coloca,
né? Falei, olha, daqui a pouco você vai estar com outro companheiro que talvez você goste e ele não moleste o teu filho. Ele não faça nada com o teu filho. Ele é uma pessoa boa, mas o seu marido pode não gostar dele. Como seria para você o seu marido entrar aqui na justiça e falar, não quero meu filho com aquele homem? Por exemplo. Né? Ou pegar, não, tudo bem, para você é só corpo, não tem nada. Então, ok para sua esposa sair na noite com as amigas, encontrar um cara no bar que ela só achou bonito e gostoso, passar a noite com ele, dar para ele a noite inteira, depois chegar em casa, tomar um banho e transar com você, é tudo ok? É justamente isso, né? E aí você dá uma inversão de papéis, né? Ou um choque de realidade. Tem um outro, né? Tem uma outra ferramenta que é o choque de realidade. Que legal. Então, assim, acontece. Pois é. Acontece. Bom, assim, lógico, a gente tem pouco tempo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender, então se deixar eu também perco horas e horas falando, né, e aprendendo e perguntando, porque eu sou uma pessoa que gosta de perguntar, às vezes eu pergunto coisas aleatórias, mas precisa fazer sentido para mim, né, mas assim, infelizmente, né, tem um tempinho restrito. Uma coisa que eu percebi, e aí eu não sei vocês que estão acostumados a fazer, eu estou começando agora a fazer esse projeto, é que, embora tenha sido mais difícil entrar por esse agendamento do Google, eu percebi uma coisa que eu não percebi nos outros encontros. Nos outros encontros deu 1 hora certinho, o Meet estava derrubando. E como dessa vez eu agendei lá e eu coloquei das 8 às 11, até agora ele não me mandou nada, estamos seguindo com o grupo normalmente. Então, eu acho que, embora seja um pouquinho mais difícil, para nós é legal não ter que ficar gerando outro link, né? Sim, eu também não mexo muito com o Meet, mas achei legal, né? E o que a gente pode dar a indicação, né, nas próximas é essa, né? Olhe na sua agenda, seu telefone, né? Se você tem o e-mail, né, que você fez, copia de lá, né? Ou fazer o link, depois que você gera o link, em vez de mandar, copiar o link da reunião. Sim, né? Faz sentido. Verdade, de mandar, né? Você vai na sua agenda e copia o link de lá na hora de passar. Verdade. E não o link da hora da geração do compromisso. Eu acho que é importante, porque para mim fica travado na minha agenda. Como o meu Google Agenda, eu uso o Google Agenda, mas quem usa o S-Planner do Samsung ou a agenda da Apple, se você tem, na Apple você vai em ajustes, desce até calendário e adicionar conta e põe o teu e-mail do Gmail lá, né? Uhum. E no caso do Google, você está com o teu Gmail no Samsung, né? Ou nos Androids, você, na Play Store, você já tem ali o seu e-mail do Gmail normalmente. Sim. Né? Então, a agenda que você está trabalhando, ela já vai aparecer esse compromisso lá. Sim. Mas na hora de gerar é legal colocar, porque, pegar, por exemplo, o link, né? aqui, vou compartilhar aqui para você ver. A minha outra coisa, janela aqui, né? Compartilhar. Então, por exemplo, a minha aqui, ó, tá vendo a reunião? Ela tá sem título. Sim, sim. Então, na hora de gerar o compromisso, você pode pôr o tema da palestra. Ah, tá. Legal. Daí, com o compromisso aberto, tem o campo de observações, daí você pode colocar, por exemplo, todo o texto que foi usado para fazer a chamada. Ah, bacana. Tô aprendendo. Daqui a pouco eu fico fera. Aí, aqui dentro do compromisso, tá vendo? Você vai ter
o entrar, porque eu entrei por aqui, daí aqui tem o copiar o link, tá vendo? Você pode mandar Sim. esse link aqui para os outros. Tem 22 convidados. E se você clicar no editar, talvez não... Tem aqui, ó, o campo de observações. Nesse campo de observações, você pode colar todo o texto. O texto, tá, né, que foi legal. o texto da chamada, no caso, que no meu caso tinha o tema e as perguntas que a gente ia trabalhar. Isso, tá Né? bom, Então, perfeito. Gente, eu quero agradecer muito. Agora chegou a hora do sorteio. Quem estava aqui conosco desde o início, caso vai ajudar a gente, foi ele que fez de lá, então eu não sei quem é que tá aqui, quem que... Não sei os números, tá bom? Caso você pode fazer o sorteio, por favor? Tá mudo. Calma aí que bugou tudo aqui, peraí. Ah, tá bom. Ó, Gente, olha, nosso livro, tá bom? Eu peço que quem ganhar o livro entre em contato comigo, passando o endereço para que eu faça a postagem, porque se não entrar em contato comigo, eu não vou conseguir depois ter todos os dados, tá bom? E tem um prazo, tá, gente? Dentro de uma semana. Não entrou em contato dentro de uma semana para a gente postar, aí, infelizmente, o livro vai ficar para sortear novamente, tá? Esse é um livro bem legal, bem bacana. Quem ganhar, né, não deixe de solicitar, tá bom? Vamos lá. Eu fiz os papeizinhos todos da mesma cor, para não favorecer ninguém, Tá tá? bom. Tem o nome de todo mundo aqui. E vamos lá. Peraí que veio 2. Vou pegar o de fora. Lucimara. Ah, Lu! Parabéns, Lu! A Lu ganhou! Que legal! Felicíssima. Que legal, Lu! Tá, Carol, assim que a gente encerrar aqui. Tá bom, tá bom. Gente, eu quero agradecer todo o encontro, tá bem? Muito obrigada, Ana, Leopoldo, Cazu, por vocês organizarem esse momento tão aproveitoso. Imagina, eu que agradeço. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui com a gente. Muitas das vezes não dá para a gente aprofundar, né, em tudo aquilo que gostaríamos de aprofundar, porque realmente são conteúdos para anos de análise, vamos dizer assim. Mas é importante, um pouquinho mais de conhecimento todos os dias nos torna um pouquinho melhores todos os dias, sem essa cobrança de que eu preciso, né, na correria ser melhor e evoluir, porque como o Léo disse, essa evolução ela vai acontecendo dia após dia, de pouquinho em pouquinho. Uma das coisas que eu aprendi na vida, porque eu era uma pessoa que me cobrava demais. Eu era uma pessoa que me cobrava na limpeza da casa, na organização das coisas do trabalho, nas minhas relações, em tudo eu me cobrava a perfeição, 100%. E muitas pessoas já vinham falando isso comigo. Carol, olha, você se cobra demais, você quer 100% de tudo. No final das contas, a gente acaba perdendo muito tempo com determinadas coisas porque a gente quer perfeição. Veja, fazer um trabalho bem feito também é ter consciência de que 100% só existe na matemática, né? Porque nunca vai ficar 100%. Pode ficar 100% para mim, mas para o outro não vai ficar. Então, uma das coisas que eu fui aprendendo no caminho é ter um pouquinho de empatia comigo mesma, é ter um pouquinho de respeito comigo e com as minhas limitações, né? Eu falo, nós somos pessoas especiais, cada um de nós somos pessoas especiais. Os neurodivergentes, eles são tão especiais quanto, porque a gente tem algumas particularidades que outras pessoas especiais, elas não vão compreender justamente por não passar por isso. Então, para que eu pudesse ter um pouquinho mais de qualidade de vida,
eu passei, né, a me respeitar, a respeitar, né, as minhas limitações, os meus desafios e a transformar isso em algo positivo para a vida. E com certeza tenho muito ainda para mudar, tenho muito ainda para evoluir, mas hoje eu olho para trás e eu vejo de fato o quanto eu melhorei, o quanto hoje eu sou feliz com a pessoa que eu me tornei e estou aí numa busca constante, né? E eu quero dividir um pouquinho disso com vocês, de tudo aquilo que eu aprendi, que foi bom para a minha vida, né? Eu quero dividir com vocês, porque eu tenho certeza que de grão em grão a galinha vai enchendo o papo, de pouquinho em pouquinho vocês também vão se transformando, se tornando as pessoas que vocês de fato desejam ser, né? Sem essas cobranças externas do mundo. E, inclusive, se permitindo ser aquilo que quer ser, né? Porque essa é uma questão também para outro tema, né? Às vezes a gente quer ser alguma coisa, quer fazer alguma coisa e a gente não faz porque alguém vai falar, porque alguém vai criticar, porque alguém vai perguntar de onde foi que eu tirei isso. Enfim, o que alguém vai fazer diz respeito a esse alguém, né? A vida da gente é tão curta, ela é tão passageira, ela é tão rápida. Então, que a gente aprenda também a valorizar um pouquinho dos nossos desejos, dos nossos gostos e colocar eles como válido no mundo, tá bom? Quero agradecer vocês. Durante o decorrer desse mês eu coloco a data, porque a data sempre vai depender do nosso convidado, tá bom, gente? Eu preciso da agenda do convidado, sempre disponível, não dá para poder, né? Então eu vou colocar a data a partir da agenda do próximo convidado. Vou confirmar se ele realmente vai poder falar com a gente. O próximo tema seria a parte de finanças, né? Uma questão de gestão financeira, mas eu vou confirmar se ele vai poder participar com a gente. Se não, eu vou voltar no próximo mês falando com vocês sobre gestão emocional. Vou começar a abordar algumas coisas que a gente não conseguiu terminar no nosso penúltimo encontro, tá bom? Falando sobre gestão emocional, sobre o que são emoções, o que são sentimentos, da onde vem isso, o que vem primeiro, o pensamento, a ação, o que vem, né? O que eu faço com tudo isso? Então, se ele não vier para o nosso encontro, eu dou sequência, tá? Nesse estudo aí sobre gestão emocional com vocês, certo? Legal. Agradeço demais, Léo, muito obrigada, Eu mesmo. que agradeço. Falta um minuto, eu não sei se ele vai cortar, né? Porque também não sei, vamos descobrir. Mas a gravação, ela fica, né, acredito que no seu Google Drive. Se você quiser carregar ela no seu YouTube, pode. Se você quiser liberar ela para mim pelo teu Google Drive, eu também posso fazer o download aqui, pôr no meu YouTube, e a gente, se você pôr no seu YouTube, a gente compartilha do seu. Né? Tá, se você quiser que eu ponha no meu, a gente compartilha do meu, daí você põe lá no grupo, para quem não pôde vir e queira assistir. Agora apareceu, né, aqui, que a reunião chegou ao fim. Maravilha. Deu certo. Aí não isso. Cortou, o legal é que não cortou, nós estamos aqui. Ainda não. Fala, Pri. Priscila? Acho que... É só agradecer. É que eu estou tentando escrever aqui, aí sem querer ficou aparecendo a mãozinha, mas é só para agradecer mesmo. Tá, não tem problema. Legal, Claudinha que escreveu ali, legal, Silvana também. Obrigado Cláudia, Silvana, que não está lá no grupo do Psintegra, depois se vocês quiserem entrar, todos os meses a gente tem um encontro, tá bom? Com pessoas diferentes, com temas diferentes, de pouquinho em pouquinho a gente vai trazendo cada vez mais autoconhecimento para vocês, tá bom? Um beijão, muito obrigada pela confiança. Léo, tchauzinho, obrigada, viu? A Silvana falou alguma coisa? Eu tô aqui agora no outro, porque eu desliguei o computador. Não tô te ouvindo, Léo, tá no mudo.